Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre sinais de que você tem dom espiritual. Se você sentir no seu dia a dia, ou se você tem sentido alguns desses sinais na tua vida, então você tem dom espiritual. Eu vou te dar 6 sinais de que você tem dom espiritual. Mas antes disso, eu vou ler um texto da palavra de Deus que se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versos 8 e 9, que diz assim: Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, verso 9, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro mesmo Espírito, dons de curar. Existem vários dons, dons de curar, dons de maravilhas, dons de línguas, profecias, revelações, visões, sonhos. Existe também dom da sabedoria, dom da palavra, dom de ensinar. Você deve ter algum dom, com certeza. Só que talvez você ainda não percebeu. Você até percebeu, mas você não tem certeza. Mas através desses 6 sinais, você vai ter uma certeza que você tem um dom espiritual. Eu sou o pastor José Bispo e esse canal é de palavras proféticas. O primeiro sinal que revela que você tem dom espiritual é quando você tem desejo de pregar a palavra de Deus. É quando você tem o desejo de ganhar almas. É quando você tem o desejo de ser usada nas mãos de Deus. Ou você tem o desejo de ser usado nas mãos de Deus para expulsar demônios, para curar enfermos, para ensinar as pessoas, para pregar a palavra de Deus. Ou que você tem o desejo de anunciar Jesus Cristo e ajudar as pessoas necessitadas, ajudando a trazer para a casa do Senhor e ajudando as pessoas da maneira que você pode. Esse desejo revela que você tem um dom e você precisa colocar em prática o dom que você tem. O segundo sinal que revela que você tem um dom espiritual, antes de eu dar esse segundo sinal, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo, comente nesse vídeo e não se esqueça de dar um joinha, dê um like aí, para que esse vídeo possa chegar até outras centenas, milhares, até milhões de pessoas. O segundo sinal que revela que você tem dom espiritual é quando você tem sonhos proféticos. Sabe aqueles sonhos que você tem e que passa-se alguns dias ou algum tempo e o sonho se concretiza? O sonho se realiza? Se você tiver sonhos constantemente ou sonhos que se realizam, que se tornam realidade, que se cumpre, então você tem um dom espiritual. E você precisa colocar em prática o dom que Deus te deu. Como, pastor? Você vai orar, você vai ter uma vida de oração. Mas, pastor, mas eu trabalho. Ora à noite. Ore à noite, medite na palavra de Deus. Procure ter uma vida no altar, que Deus vai te usar poderosamente, porque quando Deus dá um dom para nós, nós precisamos colocar em prática. Talvez você pense, mas pastor, será que eu tenho um dom? Então presta atenção nesses sinais. Se você tiver um desses sinais, você tem um dom espiritual e você precisa saber qual é esse dom. Você precisa saber como? Orando, lendo
a Bíblia, buscando a Deus, aí você vai perceber o seu dom espiritual. O terceiro sinal que revela que você tem um dom espiritual é quando você tem inspirações divinas. Só quem tem inspirações divinas, só se tiver um dom espiritual. E para ter um dom espiritual, tem que ter o Espírito Santo. Então, se você já tem o Espírito Santo, com certeza, um dom espiritual você tem. E se você tem inspirações divinas, é porque você tem um dom. Mas, pastor, o que é inspiração divina? É quando você sente no teu coração que te leva a orar por alguém. Te leva a falar algo para alguém. Quando você tem uma inspiração divina forte, é quando você sente muito forte no teu coração de fazer algo por alguém, de realizar algo. Isso é inspiração divina. Então você tem um dom espiritual. Coloque em prática. O quarto sinal que você tem um dom espiritual é quando você tem sensibilidades espirituais. Você tem sensibilidades espirituais? Talvez você possa falar aí, mas pastor, eu queria saber o que é sensibilidade espiritual. É fácil. Quando você chega em um ambiente, ou quando você está em um ambiente e você sente aquele ambiente pesado, você sente um peso espiritual naquele ambiente, então você tem sensibilidade espiritual. Também quando você chega em um ambiente e você sente uma paz, você sente a presença de Deus, você sente que aquele ambiente, Deus está ali, então você tem sensibilidade espiritual. Quando você busca a Deus e você sente que tem anjo, você sabe que tem anjo naquele lugar que você está buscando a Deus, então você tem sensibilidade espiritual. Então você tem dom espiritual. Até mesmo quando você está em algum lugar e você sente que naquele lugar alguém tem um espírito maligno. Você sente que naquele lugar tem um demônio. Isso é sensibilidade espiritual. E você tem autoridade para mandar embora aquele demônio e expulsar o demônio das pessoas. Você tem um dom espiritual. Você precisa colocar em prática. O quinto sinal que revela que você tem um dom espiritual é quando você ora e você sente a presença de Deus. Quando você ora e você sente aquela paz no teu coração, aquele sentimento que não vem da parte de nenhum ser humano, que só pode vir da parte divina, da bondade que é Deus. Você sente a glória de Deus. Você sente uma paz que nenhum ser humano dá. É uma paz divina, é uma paz interior. E você chora. Não é um choro de tristeza, nem um choro de dor. É um choro de uma felicidade que você chora, mas você chora feliz. E você chora, você está orando, e quanto mais você ora, quanto mais você chora, mais aquela paz invade a tua vida, o teu coração, naquele lugar onde você está orando. Quando você ora, você sente a presença de Deus. E também quando você ora por alguém, as pessoas recebem a bênção. Quando você está orando sozinha ou sozinho e você sente forte a presença de Deus, você sente a unção, a virtude do Espírito Santo. E quando as pessoas pedem oração, as pessoas sentem a presença de Deus. Você tem um dom espiritual. Coloque em prática. O sexto e último sinal que você tem um dom espiritual é quando você passa provações, passa luta. Quem é que não passa luta? Quem é que não passa provação? Mas quando você passa uma provação e você fica firme com Jesus, você passa a luta, mas você confia no Senhor, você chora, mas você está aos pés do Senhor e não desiste, você tem dom espiritual.
Lembra dos profetas? Os profetas tinham dom de profecia, visão, sonhos, e eles passavam por tanta luta e não desistiam de Deus. E quanto mais luta que eles passavam e não desistiam de Deus, mais Deus usava esses profetas. E você tem dom espiritual. Se você tem, se você sente um desses 6 sinais, pelo menos um ou mais, então você tem dom espiritual. Comente aí. Se você tiver pelo menos um sinal, comente aí, pastor, eu tenho um sinal desses 6 sinais, ou 2 ou 3, ou os 6 sinais. Então você tem dom espiritual. Busque a Deus mais ainda, que quanto mais dom que Deus dá para você, mais Deus vai te usar. Você vai passar prova, vai passar luta, mas Deus é contigo. Coloque em prática o dom que Deus deu para você. Se inscreva nesse canal, comente nesse vídeo, dê um joinha e Deus te abençoa.